Então, vamos fazer a prece para a gente iniciar nosso estudo de hoje à noite. Hélia, por favor. Então, vamos fazer a prece. Cá estamos uma vez nós, meninas amigas, com o coração cheio de vontade, de amor, de vontade de aprender, de estarmos juntas, de celebrar esta amizade de espírito, esses estudos que são maravilhosos e que nos ajudam a crescer tanto e a consolidar as nossas almas, as nossas vivências aqui por esta terra, os nossos dias a dias, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que não conseguimos fazer. Obtenhamos então destes estudos alguma sabedoria mais para conciliarmos esta dualidade tantas vezes difícil nas nossas vidas, mas certamente prazerosa e cheia de amor e vontade. Que o amor esteja presente, que o amor de Cristo esteja presente nestes estudos, através dos seus benfeitores, dos nossos mentores, de todos aqueles espíritos que necessitarem de alguma luz no seu caminho, para que este amor e estes estudos, estes conhecimentos, de uma forma energética, de uma forma vibracional, possa juntar-se ao processo de regeneração da Terra, ao processo de regeneração de nós mesmos, para que cada vez possamos mais unir os nossos corações, as nossas almas ao Divino Espírito Santo, a Jesus, nosso Mestre, nosso benfeitor, nosso amigo. Que o silêncio das nossas vidas, que o sofrimento das nossas vidas possa abençoar os nossos corações, as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso grupo, para que possamos compreender aqueles que não fazem parte do nosso caminho, aqueles que ainda estão em guerra consigo mesmo, aqueles que porventura têm um ego tão grande e uma ignorância tão grande, que vivem atormentando a eles próprios o mundo. Que os líderes deste mundo tenham cuidado com eles mesmos, que possam ter momentos silenciosos e reflexivos na maneira como decidem o destino de milhões do planeta, que é tão importante estar em paz, em tranquilidade. Voltando ao nosso estudo aqui, que seja bom, que seja alegre, que seja inspirado. E então vamos pedir a permissão aos nossos benfeitores, aos nossos espíritos amigos, para que possamos então começar neste estudo. Amém. Assim seja. Obrigada. Obrigada, Hélia. Então, na semana retrasada, né? Desculpa que não teve estudo a semana passada. Nós lemos o capítulo 5, que foi sobre a influenciação, né? E nesse capítulo a gente viu os comentários de André Luiz, né, sobre os espíritos desencarnados que aguardavam, que ficavam na porta dos centros espíritas à espera dos médiuns invigilantes, né, e ele fala ainda sobre o abandono. Aqui é dia. Sobre o abandono das reuniões mediúnicas por parte dos médiuns, né? Então, hoje a gente vai estar estudando sobre o capítulo 6, vamos estar aí discutindo sobre o que o André Luiz tem a nos trazer sobre a oração. Então, eu vou fazer aqui o share do livro. Só aumentar aqui. Tá bom esse tamanho? Alguém gostaria de ler? Eu só queria pedir para que a gente fosse lendo e discutindo aos poucos, para a gente não ler todo o capítulo e depois ter que voltar, e aí a gente acaba perdendo muita coisa que pode ser comentada e a gente acaba esquecendo. Eu posso ler. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. A oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria.
Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecção, através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos familiares. Abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade da minha técnica profissional no ataque ao vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hu, e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria, sem dúvida, o banho de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-X não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali? À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros, observavam-se-lhe a desesperação íntima, em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis e se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadoras e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior, mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro imperdível? O socorro indispensável, perdão. Quer que eu continue ou quer que eu pare? Quer comentar um pouquinho até aqui? Sim, ele está falando aí, então, das experiências dele como médico na Terra, né? O que ele, as atitudes que ele tomava com relação a certas doenças, a, os tratamentos, das decisões que ele tomava de tratamento, de prescrever certos medicamentos, para todas essas coisas que ele citou ali acima, ele sabia o que fazer, mas essa está sendo uma situação completamente diferente para ele, né? Porque ele está enxergando
as diseases, como é que fala, as doenças do corpo, numa maneira, numa visão aí, psicomagnética, né, que ele falou de uma maneira aí completamente diferente do que ele já, qualquer um de nós aqui na Terra conhecemos, porque a gente só vai lembrar, né, ou relembrar, ou aprender quando a gente estiver do lado de lá, porque aqui a gente ainda não enxerga ainda essas coisas, mas já tem bastante, a gente sabe, né, lugares, centros espíritas e outros lugares que fazem tratamento já, assim, voltado só na parte magnética, na parte eletromagnética, isso. Porém, ele, coitado, ele tá aí na situação, assim, de, não só de aprendiz, porque ele tá interessado, ele quer aprender, ele quer saber, mas, ao mesmo tempo, ele tá numa situação, assim, que ele tá sentindo pena do rapaz, né, porque ele tá vendo ali um rapaz que tá completamente preso a essas entidades que estão perto dele, e essa parte microbacteriana que ele fala, atraídas, essa parte magnética, atraídas pelas atitudes, pelo pensamento e pelas ações e pelas influências, né, que estão ao redor desse rapaz. E me faz pensar muito, né, eu trabalho na parte de câncer de pele, e uma vez, conversando com a minha mãe sobre um livro do Dr. Paulo César Frutuoso, e ele falando na questão de como tratar, como que ele começou a ver o tratamento de crianças com câncer, né? Que ele via isso como, que ele aprendeu que elas estavam, o câncer estava filtrando o perispírito da criança, ou de qualquer pessoa que estava passando por um tratamento de câncer. Então, quando ele começou a ver o câncer como um tratamento perispiritual, né, ele enxergava de uma outra forma. E às vezes eu me encontro nessa situação, às vezes eu me paro no meio do trabalho, eu faço uma observação, e às vezes eu falo, nossa, essa pessoa está filtrando o perispírito, sabe? Eu consigo, não é sempre, porque é claro que eu não estou emocionalmente envolvida, se fosse meus filhos eu iria completamente perder a cabeça, né? Porque eu ainda sou encarnada e falha nessa parte, mas várias vezes eu consigo, quando eu estou atendendo algum paciente, e eu consigo olhar e ver dessa forma. Às vezes eu paro e penso, falo, poxa, olha só que como Deus é maravilhoso, ele tá dando mais essa chance e essa pessoa tá filtrando pelo espírito dela. E, Ariana, e como é que isso, qual é a diferença entre uma pessoa que está filtrando o perispírito dela e uma pessoa que não está filtrando o perispírito? Eu não percebi muito bem essa coisa. no sentido que eu estou dizendo aqui, é no sentido de algumas doenças são resgates, né? Algumas doenças são necessárias para a pessoa passar, que faz parte A sua evolução é uma estrada de evolução para, não é? Resgates problemas, falhas do pretérito, né, do passado. A gente sabe que a gente está ainda num planeta de prova e expiação, a gente tem muita, a gente como está encarnado aqui, todos nós ainda temos muito para resgatar, para aprender e para trabalhar. E em algumas situações, como no livro do André Luiz, quando ele desencarnou, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele desencarnou por um problema na parte digestiva, causada por um câncer. Porém, não foi um resgate, foi porque foi por causa de excessos na vida atual dele, que ele estava aqui, né? E ele fala isso, depois ele explica, né, no livro, ele entende porque que ele teve que passar por todos os processos que ele passou. Foi um processo, né, de de excessos, ele causou danos no próprio corpo físico, e também, por consequência, no plano espiritual.
E eu acho que é isso que ele vai explicar aqui mais para frente nesse texto com relação a esse rapaz, né? Que ele tá, como a gente já leu no capítulo anterior, ele tinha é, essas entidades que estavam presas a ele por causa de certas atitudes que ele estava fazendo, estava tendo, ações, pensamentos. Então, aí o André Luiz vai explicar, acho que melhor para a gente, com relação a essa parte magnética aí. Então, a gente podia, acho que, dar mais uma lidinha. O que vocês acham? A não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa. Não, tá ótimo. Só uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar, eu e a Cristina, da importância do ter em consideração não só o corpo material, mas o corpo espiritual, né? Porque aqui o André Luiz se vê nessa condição, quando encarnado, ele como médico, que não levava em consideração a parte espiritual, né? Ele só via a mesma matéria, ele só via ali o corpo, né? A máquina, e agora, com essa visão mais ampla, como desencarnado, ele vê a máquina, né? Mas também vê muito mais do que isso. E muitos países, muitos médicos já conseguem, embora não tenha essa visão amplificada do André Luiz, porque estão encarnados ainda, mas tem a consideração de que o corpo não é só a carne, não é só essa matéria, né, que nós temos o espírito, que nós temos o perispírito e o corpo. E quando você estava falando dessa filtragem, né, essa limpeza, né, realmente, muitos de nós nos preparamos antes de encarnar para virmos com estes resgates, com certas condições, certas doenças, para isso, para fazer essa purificação do nosso corpo perispiritual, né? Porque muitas doenças, elas começam no perispírito primeiro, e depois elas se refletem na matéria, não é? E depois, você explicou muito bem aí as outras doenças que já não são resgates que nós adquirimos pelos nossos excessos na encarnação presente, né? E que depois, marcando o perispírito, né? Porque tudo que fazemos, bom ou não, tem consequência, né? Teremos que resgatar também, né? Então, é bastante interessante isso, e o quão importante quando todos da área da saúde, todas as áreas, poder ter em consideração não só a matéria, mas que nós não somos só isso, né? Com Mas certeza. eu vou colocar aqui, então, se você puder continuar, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Cristiana? Eu acho que é isso que vocês falaram, e também é muito difícil até a gente abordar isso com os doentes, porque os doentes mesmo não têm essa visão espiritual pelo que eles estão passando. Então, é muito complicado a gente abordar esses temas com eles, ainda mais na Inglaterra, que é NHS, é público, né? Então, tem que ser, às vezes, o paciente está fragilizado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente conversa com eles. Mas dá para perceber os que já estão um pouquinho mais aceitando a doença, e ainda muitas pessoas ainda muito revoltadas, porque tinham um estilo de vida, veio a doença, vem o câncer principalmente, e muda totalmente o estilo de vida deles, e o que a gente vê muito, pelo menos o que eu via muito, era a revolta, era não aceitar, porque isso está acontecendo comigo. E é muito, para os profissionais de saúde é difícil, é uma situação também muito difícil de lidar, porque tem a parte mental, espiritual, que temos que trabalhar, mas também tem a parte física, que nós temos que cuidar, e às vezes não temos as condições necessárias para oferecer o que nós gostaríamos de oferecer para os doentes, para os pacientes, mas é complicado ter essa abordagem ainda espiritual, mais holística, né, com os pacientes, é bem complicado. Também por causa da recepção deles desse aspecto, deles assumirem que eles são responsáveis, nós somos responsáveis pelas nossas doenças, é muito complicado. E muitas verdade. a limitação também, né, porque às vezes
como você falou, Cristiana, trabalhando nessa área, há muita coisa que a gente não pode falar ou mostrar, tem que ali manter tem uma ética profissional de que não é aceita ainda muitas coisas, né? Então, infelizmente, realmente, essa visão de que nós não somos só matéria tem que ser geral, né? Não só dos médicos, mas do paciente e de todas as áreas, né? Mas a gente chega lá, eu acho que antigamente ainda era pior, acho que está melhorando aos poucos, já se pensa numa coisa mais holística, já se aceita mais, há tantos estudos e a gente vê que as portas estão se abrindo. Muitas mais ainda tem que se abrir, né? Mas a gente vê que algumas já estão se abrindo, né? Sim. Com certeza. Principalmente na área da terapia, eu acredito, né? Estava pensando nisso. Principalmente nessa área, a gente vê, teve um psiquiatra que desencarnou há pouco, aqui da Inglaterra, que ele abordava muito com os pacientes dele essa área espiritual, né? Ele conversava com os pacientes, ele fazia muitas coisas nesse respeito com o paciente. Então, a gente vê que já tem portas abertas, né? E até recepção dos dois lados, tanto médica como dos pacientes, né? Mas realmente ainda é bastante difícil, como a Cristiana falou, né? É mesmo. Até coisas simples do dia a dia, coisas simples relacionadas com a alimentação, com o estilo de vida. Nós notamos assim uma grande, que não tem a ver, enfim, com essa exploração de campos eletromagnéticos em relação ao espírito, mente, body. Mesmo até, mas está a haver uma grande evolução. Por exemplo, uma pessoa quando tem um problema ou uma doença vai abrir o Google e depois diz soluções. Então vem aquela carrada de estilo de vida, de alimentação. Antigamente nada disso acontecia. Não havia esse conhecimento entre o estilo de vida, a maneira das pessoas se alimentarem, como prevenção, não digo como solução, não é? Mas como prevenção para ajudar a situação, não é? Eu acho que estamos no bom caminho, só que é muito lento, não é? Ainda. Sim, mas faz parte do processo do planeta também, né? É, A gente vai moralmente evoluindo muito, muito mais devagar. No livro dos Espíritos, a gente aprende que a evolução tecnológica vem antes da moral, que a parte científica, a parte tecnológica vem antes da evolução moral. Então, a gente ainda vai bater a cabeça ainda por mais um tempo. Então, vamos continuar? Então, eu vou continuar aqui. Ok. E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tantas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano.
Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Vou parar um pouquinho aqui, porque esse parágrafo é bem interessante. Ele fala um pouco do que a gente acabou de conversar, né, sobre essa parte aí das pessoas, a maioria das pessoas que se encontram nessa situação nas zonas inferiores, que ele diz aí no umbral, né, quando o André Luiz estava lá, e ele fala dessas coisas que a gente conversou com relação a, por exemplo, são as pessoas aleijados, que quando ele dá a metáfora, né, aleijados de caráter, que são essas pessoas ainda que às vezes teimosas para aceitar a mudança, teimosas para falar, por exemplo, uma pessoa que né, fumou muito a vida inteira e tem uma doença, e depois você chega e fala para ela, você tem que parar de fumar. A pessoa para de fumar uma semana e fala, ai, não mudou nada na minha vida, não é o cigarro. Né, você fica naquela teimosia, naquela insistência de sempre de continuar fazendo a coisa errada, e você acaba criando, você cria mentalmente, como está escrito aí, essa força plasmadora, e você exterioriza. E isso eu estou dando um exemplo com relação assim, ao cigarro, mas você imagina pessoas que realmente ainda estão ainda muito ligadas a essa parte da malvadeza, das coisas ruins, do egoísmo. Então, as pessoas vão criando essas imagens, criando essas como está escrito aí, essa matéria mental, né? Ela vai, tanto os encarnados, nós criamos, nós somos co-criadores em planos menor aqui no nosso planeta, nós co-criamos o nosso planeta, Deus é o criador, e nós somos co-criadores em plano menor, nós criamos, exteriorizamos aquilo que está no nosso pensamento, né? Então, se você está pensando em coisas boas, você já está exteriorizando isso. Se você está focando nas coisas boas, trabalhando, se você está fazendo caridade, se você está sempre tentando mentalmente vibrar numa faixa mais positiva, você vai expressar isso, você vai exteriorizar isso. Agora, se você está também não fazendo essas coisas, fazendo para o outro lado, para a parte ruim, a mesma coisa, você vai exteriorizar isso. E o que acontece com essas entidades que também são espíritos como eu, você, todos nós, somos irmãos que também, provavelmente, todos nós já tivemos nessas situações de falha e de erro, né? E criamos essas situações terríveis para nós mesmos, porque todas as pessoas, não importa o pior ser que está na pior parte, na parte mais densa, escura e tenebrosa do umbral, todas as pessoas vai chegar uma hora que a pessoa vai cair em si, seja ela na pior situação que ela esteja, porque todos não são mais do que sofredores. Os que estão em situações mais complicadas são os que mais sofrem. Imagina o tanto de resgate que essas pessoas vão ter que passar, né? Enfim, por favor, falem aí se vocês quiserem falar mais. Sim, eu acho que sim, acho que faz sentido tudo o que tu disseste, Ariane. Então, vou continuar. Mas objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor, sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos, mas aqui, Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos,
a ascendência da fé nos processos da medicina nos séculos passados, e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático do vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação dessa verdade com as aplicações dos seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Parece que eu já li isso antes, né? Estava comentando as coisas, parece que eu já tinha lido isso, porque eu estava comentando e agora estou lendo e está, assim, batendo com o que eu estava falando antes. Muito interessante, né? Quem sabe eu li, né? A gente se encontrou no plano superior e já estudou esse capítulo, já. Eu queria pegar aqui o ponto que a Cristiana, desculpa, falou da revolta, né? Que quando estamos doentes, passamos por situações assim, né? O como nos revoltamos, né? Contra aquilo que está acontecendo. É sempre o porque eu, né? E aqui ele fala sobre isso, né? De nós sermos os médicos de nós mesmos, né? Dessa aceitação, né? Ezequiel, até a plena aceitação dessa verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, o quanto que nós, a partir do momento de qualquer tribulação, mas vamos aqui nos focar na saúde, porque é sobre isso que a gente está lendo neste capítulo, né? Que é uma coisa, assim, bastante challenging, não sei como é que traduz, né? Desafiadora, desafiadora. Quando há aceitação, não a aceitação no sentido, estou doente mesmo, deixa eu morrer. Não nesse sentido, no sentido de, em vez de eu estar me perguntando por que está acontecendo isso comigo, eu sempre fui uma pessoa assim, assim, assado, nunca fiz mal para ninguém, mas talvez, se for para se perguntar alguma coisa, perguntar para quê? Né? Para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso tirar disso? Não é? O que eu posso mudar em mim, né? Através dessa situação que eu estou passando, né? Eu sei que falar é fácil, né? É complicado quando nós estamos na situação, mas faz uma diferença tremenda. E eu tenho certeza que a Cristiana deve ter vários exemplos da diferença que ela vê quando alguém se revolta contra o que está passando, do que aquele que aceita o que está passando, claro que está fazendo o melhor para melhorar, mas tem uma aceitação diferente, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia, com os problemas diários, que talvez não sejam tão desafiadores, como, por exemplo, passar por um câncer, ou passar por qualquer outro tipo de doença, né? Seja conosco ou com a nossa família, mas quando nós temos essa aceitação no sentido do o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso me melhorar nessa situação ou fazer para o outro,
o sofrimento continua, ninguém está falando que isso vai tirar o sofrimento de ninguém, mas é um jugo mais leve, e você passa por aquele processo com uma paz, não com um desespero, não é? E muitas vezes, se aquele processo de aprendizado não é aquele que ainda vai te ser o causador da sua desencarnação, você sai dele com assim, regenerado, não só materialmente, né, na matéria, na carne, mas no moral, como você estava falando da evolução moral, né, você consegue aceitando, passando por aquilo, passando com esse equilíbrio, realmente fazer aquela purificação que você falou. Claro que vai ter muitos outros resgates, né? A gente não fica perfeito numa encarnação, mas pelo menos aquele a gente resgatou e saiu dele, né? Com a cabeça erguida, aprendi, agora bola para frente, qual que é o próximo? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão a gente continua. Sim, tá. Eu também eu entendo assim também, Thais, tens muita razão. É mesmo por esse lado que será sempre o ideal para fazermos face às nossas doenças, aos nossos desconfortos físicos, e não só físicos, mas acho que isso é extremamente importante. Criarmos uma plataforma entre nós e a doença, ou entre nós e o desafio, de profunda lição, haver a lição, haver a escola, haver a lição, e perguntarmos sempre e entrarmos deep em nós mesmos para encontrarmos, se não encontrarmos a resposta, pelo menos estamos disponíveis a receber ajudas do além, a receber ajudas dos espíritos amigos, e a coisa prolonga-se de uma maneira muito, muito mais pacífica, muito mais em paz, do que estarmos a lutar e a ignorarmos que somos responsáveis pela nossa existência, whatever. Acho que isso é um princípio importantíssimo. Extremamente difícil, né? Entretanto, eu costumava estudar num grupo e tinha uma senhora, e eu achava super interessante quando ela falava isso. Ela falava: se você reencarnou e a sua reencarnação é tranquila, veio cheio de saúde, passa pelos anos, né, com uma tranquilidade, entre aspas, né, que aproveita essa encarnação para se estruturar, né, para aprender, para fazer o bem, para estruturar, para fortalecer a sua fé, porque pode ser uma preparação para na próxima reencarnação você passar por coisas que talvez você vai precisar muito dessa estrutura. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente vê o sofrimento de certas pessoas que eu falo assim, meu Deus, eu não sei como é que a pessoa consegue go through that, não é? Passar por isso tudo. Né? Mas é esse aproveitamento da reencarnação, mesmo que nós estejamos passando por uma reencarnação onde estamos cheios de saúde, não vamos perder esse tempo que é de Deus, acabando com essa saúde, ou não fazendo nada, na monotonia, vamos levando cada dia como se fosse o mesmo, mas nos estruturarmos no bem, no trabalho útil, no aprendizado, né, na fortificação da nossa fé, porque, como a Mariane falou, a gente ainda tem muito o que fazer, né, muito a resgatar aí, a gente não sabe para que a gente veio se preparar nessa, como é que será a outra, né? Então, vou continuar aqui, você continua, Ariane, vou continuar passando. Tá certo. Então, vamos lá. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias.
Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: Agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa em templo vivo do nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo, e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhes as mãos e rogou: Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa desligada do corpo sentou-se à cabeceira, e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas,
concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes de luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente a seu lado, e adormeceu jubiloso. Nossa, que linda, né? Nossa, fiquei encantada. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Posso fazer aqui uma observação? Deixa eu só terminar esse parágrafo. Okay. Dentro dessa realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. Pronto, pode falar. Sim, foi muito lindo o que tu leste, eu adorei. Sobretudo, eu também. Eu gosto basicamente porque eu entendo que o espaço onde eu habito, mas sempre fui assim desde criança, não é de agora, é o meu santuário, é o sítio onde eu olho e projeto aquilo que de melhor eu tenho dentro de mim. E é importante para mim também receber reciprocidade do espaço físico. Eu sou uma pessoa que tem sempre velas acesas, flores. Eu cuido muito dos meus espaços. Quem esteve na minha casa pode perceber isso, porque eu preciso disso. E curiosamente, eu sinto isso como uma oração, não é tanto aquela oração típica, a oração de mesmo mentalmente, estarmos a canalizar verbalmente, seja silenciosamente ou verbalmente, para o além. Eu acho que o silêncio, rodeado de beleza, eu não sou epicurista, mas quase, acho interessante porque cria um silêncio tão divino, tão santo, tão purificador, como as muitas palavras de oração. Acho maravilhoso isso. E o que tu acabaste de ler, legitima assim uma parte muito importante da minha vida, porque isso para mim é muito importante. Eu acho que me senti assim, acho que senti que tinha a ver comigo, e isso é bom, porque nunca tinha ouvido assim uma coisa desse género. É interessante a gente pensar, né? Porque às vezes a gente lê certas coisas que deixam a gente um pouco, assim, com medo, ou assim, pensando, meu Deus, mas é tanta, né, tanta coisa, tanta influência de espírito, tanta maldade, tanta coisa ruim, qualquer coisa tem influência, tem espírito em todo lugar, e a gente esquece de que o Pai nunca nos abandona, né, que o amor dele é tão infinito que imagina que ele ia deixar os filhos assim ao léu para se virar sozinho, se vira, né? Ele dá todas as possibilidades para a gente melhorar, para a gente se equilibrar, né? Sim, mas como tu disseste, e também concordo em absoluto, nós somos os co-criadores da nossa reencarnação. Temos que criar também espaços
onde essa purificação celestial possa ressonar, how you call it, não sei como é que, perdi-me na palavra, mas basicamente o nosso corpo, idealmente, será sempre um templo onde poderemos receber e canalizar o amor divino, esse amor que tu falas do Pai, não é? Portanto, é um jogo, é um jogo entre o divino e aquilo que nós também poderemos abrir para que esse divino se processe, não é? E isso inclui o ter limpeza, o ter ordem, o criar espaço onde se possa respirar, o abrir as janelas, a higiene é mesmo, é uma oração traduzida na prática, quer dizer, tu estás a fazer a oração, não é? Eu não sei se me Sim. estás a entender. Não, entendi, sim. É. A oração não precisa ser só falada. Você pode fazer uma oração porque você está emanando ali suas boas vibrações no seu lar, na sua casa. E às vezes no trabalho, você fazendo um trabalho bem feito, com carinho, com amor. Isso tudo é emanação, é tudo. A gente está como é que ele falou? Externalizando. Exteriorizando. Exato. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo. Não sei quanto mais tem. Eu vou tentar ler mais um pouquinho, se vocês puderem. Então, após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios, descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Olha como que isso é interessante, hein? De todo lado a gente está, né? A gente faz parte desse universo todo, né? Enfim, a admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimas afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, como o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Nossa, maravilhoso isso. É lindo. As elucidações do instrutor acalaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto ao outro pormenor de sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível de seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem
não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Nossa, não sei nem o que falar desse capítulo maravilhoso. É muito maravilhoso, é. Quanto ensinamento, quanta coisa maravilhosa, Vixe, Maria, foi realmente um balde de informação, de ensinamento, de energia, foi uma chuva de... E Reassurance. assim, um puxãozinho de orelha ali, né, também. E reassurance, não é? Encoraja-nos a dilapidar o nosso dia a dia, a maneira de nos entrosarmos com os outros, com os nossos espíritos amigos. A reforma íntima, né? Mais uma vez, é a reforma íntima. A gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Isso aí é aquela batendo na mesma tecla, mas é porque a gente ainda não chegou ainda, mas tem que forçar para entrar, porque às vezes não entra na cabeça, né? E mais uma vez nos recorda da importância e da força que tem a oração, Nossa. né? Como vocês disseram, não só a oração falada, mas o viver como se estivesse em oração. Exato. Com o pensamento elevado, com as boas ações, procurando sempre aonde estiver, também transmitir isso, né? Ser sempre aquele postezinho de luz, nem que seja uma luz falhada assim, pouco acesa, mas que seja e que aos poucos vai gerando mais eletricidade e a luz vai ficando mais forte, não é? Mas é esse viver em oração, né? O estar o tempo todo ali com essa conexão, né? Viver como se estivéssemos a ser observados diretamente por Deus, pelo Pai, em todos os momentos, não é? É assim, termos essa consciência de que todos os nossos movimentos, desde o mais simples até o mais sofisticado, se é que existe, que está a ser observado por o Espírito Santo, por uma devoção extraordinária, e temos que, devemos não, mas o ideal era podermos estar abertos e abençoar todos os nossos movimentos. Claro que nos perdemos muito, mas essa seria a maneira mais... Isso nos fala muito da necessidade de nós aprendermos mais uma vez, né, a desenvolvermos tantas virtudes que também a gente está sempre estudando, né, o perdão, a paciência, a humildade, a fraternidade, a empatia, o amor, não é? Porque se a gente não estiver trabalhando para o desenvolvimento dessas virtudes, vai ser muito difícil viver em oração, né? Então, é o trabalho constante da reforma íntima, como vocês falaram, né? Da vigilância e daqueles pontinhos que a gente vai encontrando, olha, vou tentar me melhorar aqui, vou tentar ser mais paciente, vou tentar entender ali, me colocar na posição do outro, né? Vou tentar... olha, aprender a perdoar, aprender a não guardar rancor, né, até chegar ao ponto, né, que a gente, né, já nem precisa aprender a perdoar, porque a gente já não vai levar aquilo, né, como uma ofensa, né, então também foi falado por vocês, são passos evolutivos que a gente vai dando aos poucos, né, que ninguém vai pular na evolução, sair de uma ponta e ir para outra, mas que é importante a gente estar vigilante e ir trabalhando neles, né. E, não sei se a Isabel quer falar alguma coisa. Gostaria. Obrigada. Aqui duas palavrinhas que para mim representa muita coisa, que é toda a prece elevada, né? O que representa uma prece elevada? O que é uma prece elevada? Isso é muito importante, essa reflexão, né?
porque ele está dizendo bem, a prece elevada. Existem vários tipos de prece, existem 4 tipos de prece, basicamente. A prece aonde aquele vai pedir algo, rogar por algo. Tem a segunda prece, que é a prece da intervenção, vai rogar a intervenção por algo, por alguém, por alguma coisa. Depois tem a terceira prece, que é a prece do agradecimento, e tem uma prece que é a mais profunda, que é a prece do silêncio, que é a prece da comunhão com o silêncio profundo, de estar em comunhão com Deus, em Absolutamente. silêncio, aonde se realmente para a mente. Porque a prece, a primeira e a segunda prece, são preces referentes e relativas ao mundo material, né. Estamos pedindo por algo, estamos rogando por intervenção, tudo a respeito do mundo material. A terceira prece, que é a prece da gratidão, também agradecendo por algo dentro do mundo material. E a quarta prece, para mim, no meu coração, na minha experiência, é a prece que mais me aproxima de Deus, porque é a prece do silêncio, aonde eu não tenho nada a pedir, nada. Porque Deus, seja feita a tua vontade. É aquele momento de estar juntos. E nessa prece de comunhão do silêncio, o silêncio, ele desvenda o sagrado. O silêncio, ele abre o mundo interior aonde vive a paz, aonde vive a Absolutamente. serenidade, aonde vem Absolutamente. aquela Isso foi uma claridade reflexão. mental, para a gente poder entrar depois em contato com o mundo material, com uma mente clara, equilibrada, com serenidade, com paz interior, aonde pode-se caminhar no meio do caos com serenidade. Então é esse fortalecimento que eu consigo Extraordinária buscar reflexão. dentro de mim, é através dessa prece do silêncio. Então eu acho muito importante, é a reflexão é uma coisa muito íntima a prece, né. Então eu deixo aqui essa, vamos dizer assim, essa lição de casa em aberto, né, para todas nós pensarmos, né, toda prece elevada, né. O que que a prece elevada representa para cada uma de nós. Isso é uma coisa muito íntima de cada um, né, mas eu acho muito importante essa reflexão, porque não é qualquer prece aqui, está bem claro, toda prece elevada. Então isso eu acho que fica, assim, como uma um ponto de reflexão para nós refletirmos sobre esse capítulo, né. E era É, isso, é obrigada maravilhoso. pelo silêncio, obrigada. Com certeza. Obrigada pela contribuição, Isabel. E é o que nós ouvimos também quando eles falam do trabalho, né? Eles fazem a questão de colocar o trabalho útil, porque não é qualquer trabalho, né? E como você falou também, é a prece elevada, né? Então, a gente está chegando, já passou um pouquinho, eu peço desculpa, passamos aí 7 minutinhos do horário, mas vamos então ficando por aqui hoje e aguardando as cenas do próximo capítulo, na semana que vai ser o estudo sobre socorro espiritual, que eu tenho certeza que também vai trazer muita coisa para a gente conversar e passar aí a semana refletindo, né, sobre o assunto e agindo também sobre ele, né, para a gente não ficar só na reflexão, né, mas por em ação. E já que a gente falou tanto em prece, quem é que gostaria de se voluntariar para fazer a prece para a gente encerrar o estudo de hoje? Algum voluntário? Não? Tá bom, então eu faço aqui. Então, quem quiser fechar os olhos. Então, vamos continuar nessa atenção, com os nossos pensamentos elevados. E agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia,
e a Jesus, nosso querido mestre e irmão, por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos reencarnados, pela oportunidade de termos nos reencontrado, de estarmos juntos, estudando, aprendendo uns com os outros, caminhando de mão dada nessa evolução, pela oportunidade de estarmos, de termos nascido onde nascemos, de estarmos com a família que estamos, com o corpo que estamos, imensamente gratos por estas oportunidades e que possamos, através dessas reflexões, desse estudo dessa noite, vermos essas possibilidades, essas oportunidades como ferramentas de aprendizado, seja através do que estejamos passando, ou que passaremos, que possamos perguntarmos para quê, o que posso aprender com isso, o que posso levar com isso, como posso ensinar com isso, como posso crescer e ajudar aqueles que passam pelo meu caminho também a crescer comigo. Agradecemos também aos nossos mentores individuais, que com muito amor, com muita paciência, conosco caminham nessa jornada. Agradecemos aos mentores deste grupo de estudo, que com muito carinho, muita paciência, também nos auxilia, preparando o ambiente, nos intui nestes estudos, nos ajudando no entendimento dessas lições maravilhosas nos deixadas pelo querido André Luiz e pelo nosso querido Chico. Que possamos assim, com os corações cheios de gratidão, vibrarmos por todos os nossos irmãos que estarão assistindo esses estudos, por todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes conosco, por todos os nossos irmãos desencarnados, presentes neste estudo, que possamos vibrar amor, consolo, esperança, e que possamos trabalhar em nós mesmos essa luz divina que há em nós, e que por onde andamos, que possamos iluminar o nosso caminho e o caminho dos nossos irmãos. E assim, pedimos a permissão para encerrar este estudo dessa noite, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Eu vou parar aqui a gravação. Obrigada.